Você vai descobrir a fórmula de 11 passos simples que eu ainda não vi ninguém ensinando aqui e que é definitivamente o que você precisa para criar o seu negócio online altamente lucrativo, começando do zero, podendo começar ainda hoje mesmo. Ligado no Sport TV, todos bem-vindos à Central do Mercado. Tocou a sirene, tem novidade no mundo da bola acontecendo aqui no Brasil, fora do Brasil também. A gente vai informando tudo aqui no Central do Mercado, 24 horas no Globoesporte.com e todos os dias aqui no Sport TV comigo, André Hernan, no comando da Central do Mercado e trazendo todas as informações. Vamos atualizar o Globoesporte.com, vamos mostrar lá, ó, tem novidade ali, ó, na mira do Bahia, um garoto Arthur, atacante do Palmeiras, revelado na base, jogador que está na mira do Bahia para a temporada de 2019. Tem muitos jogadores do Palmeiras, o Palmeiras trouxe 2 jogadores de lado de campo, daqui a pouco a gente vai falar dos reforços do Palmeiras e mais jogadores chegando também para essa posição. Então o Palmeiras optando aí por emprestar esse jogador, que é jovem, que é revelado nas categorias de base, para poder pegar rodagem, experiências. O Palmeiras já fez isso com outros jogadores e acabou dando muito certo, então é uma estratégia aí também do Palmeiras para valorizar seus jogadores das categorias de base. A gente vai falar agora sobre um duelo, vamos brincar aqui na Central do Mercado, de um duelo Rio-São Paulo das contratações. Quem é que está na frente? O futebol carioca, o futebol paulista? Quem é que se deu melhor até agora no mercado da bola? Vamos conferir. E aí, curtiu os reforços do seu time? Os principais clubes do estado de São Paulo estão na frente nessa corrida por reforços. Ao todo, são 14 novos jogadores até agora. O tricolor paulista tem 4 novidades. A principal delas, o atacante Pablo, destaque do Atlético Paranaense na temporada e campeão da Copa Sul-Americana. O Palmeiras, atual campeão brasileiro, tem 5 novos reforços. Assim como o rival Corinthians, que além dos jogadores, renovou o banco de reservas com a volta do técnico Fábio Carille. O Santos contratou primeiro um novo técnico, Jorge Sampaoli. Com a lista de reforços do argentino na mão, a diretoria abriu negociações, mas ainda não anunciou ninguém. Os times do Rio de Janeiro também se movimentam, mas contrataram a metade dos jogadores dos times de São Paulo. O Vasco reforçou o elenco com 4 novos jogadores e o Botafogo com 3. Flamengo e Fluminense anunciaram apenas os novos técnicos, Abel Braga e Fernando Diniz. As diretorias de Fla e Flu buscam reforços. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro saiu na frente do rival Cruzeiro e anunciou o zagueiro Hever e o lateral Guga. No Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional ainda não tem novidades. O mercado da bola continua aberto. As cartas estão na mesa e as negociações continuam. Gostei do final dessa matéria aí com o Gabigol ali, com o Marcos Braz ali naquela resenha que aconteceu ontem. Rafael Rezende. Tudo bem? Eu estou sempre muito bem acompanhado aqui no Central, na Central do Mercado com você hoje. E esse duelo Rio-São Paulo, porque são os polos mais, os polos mais fortes. Não, mas aí a gente sabe que o Flamengo tem muita bala, sim, vai contratar, vai ao mercado. De qualquer forma, eu acho que vale sempre fazer a referência de que cada vez mais a gente tem que esperar a estabilidade das equipes no futebol brasileiro. E se a gente fala em estabilidade, trocar 5, 6, 7, 8 jogadores toda virada de temporada não parece um bom sinal. Sempre fazendo remontagens a cada início de ciclo. Mas a movimentação do futebol carioca é um tanto diferente, né? O Flamengo se atrasa por questão de eleição, a definição dos nomes no comando do futebol e também pelo peso, pelo tamanho dos jogadores que o clube tem buscado para reforçar o elenco, né? São contratações complicadas, negociações. E a falta de recursos também de Botafogo, de Fluminense. Os outros três não, eles não competem com o mercado dos grandes de um modo geral, né? Em qualquer competição por um nome que se queira, eles perdem inclusive para os centros como Minas, o Sul, dependendo. O Atlético Paranaense tem muito mais força hoje no mercado para negociar um jogador no mercado brasileiro do que os outros 3 grandes do futebol carioca, né? Eles vivem uma situação difícil. É verdade. E o Corinthians, que também está essa situação de financeira, algo muito complicado, foi ao mercado, trouxe, por exemplo, o Ramiro, que é um nome que agradou muito ao treinador, o Fábio Carille, mas ainda está em busca de um 9, né? De um camisa 9.
Será que o Mauro Bozelli vai reforçar o Corinthians ou vai continuar no México e vai ter aquela novela mexicana até a meia-noite, que é o fechamento da janela de transferência entre clubes? Vamos saber do Felipe Diniz lá na redação em São Paulo, que eu sei que ele tem novidades, informações aí que ele andou apurando com a diretoria do Corinthians. Felipe, boa tarde para você. Traz todas as informações aí. Mauro Bozelli, vem ou fica? Novela mexicana à vista? Boa tarde. Tudo bem, André? Boa tarde para você, para o Rafa, para todo mundo que acompanha a Central do Mercado. Novela mexicana que não deve ser tão longa, né? Porque essa situação precisa ser resolvida o mais rápido possível, até pelo fechamento da janela de transferências lá no futebol mexicano. Mas é uma pequena novela sim. Dá para dizer que é uma minissérie, na verdade, essa história do Mauro Bozelli. O Corinthians tem interesse há um bom tempo. Hoje, jornais mexicanos publicaram de que o León e o América do México, o León é o time atual do Mauro Bozelli, né? E o América do México, que é o atual campeão mexicano, tem uma força financeira muito forte, teriam chegado a um acordo entre os clubes para a transferência do Mauro Bozelli do León para o América do México. Vale lembrar que é o último ano do contrato do Bozelli com o León e que esse acordo teria sido fechado hoje por esses dois clubes. Falta o acordo do América do México com o Bozelli e é nisso que o Corinthians aposta. Conversei há pouco com o dirigente do Corinthians, que confirmou que soube agora há pouco desse interesse do América do México no Bozelli. Diz que o Corinthians não vai entrar em leilão sob hipótese alguma, que a proposta foi feita pelo Corinthians, a proposta está lá nas mãos dos dirigentes do León e que não vai aumentar essa proposta. A proposta está feita e por isso o Corinthians confia na vontade do jogador de repente atuar no futebol brasileiro. Os jornais mexicanos dizem que o América do México teria oferecido apenas 1 ano de contrato. O Corinthians teria oferecido 3 anos de contrato. Vale lembrar que é um jogador de 33 anos. Pode ser que esse seja o último grande contrato da carreira do Bozelli. Então, como o Bozelli ainda não acertou a sua vida com o América do México, e sim o León teria acertado entre clubes essa contratação, o Corinthians ainda aposta que o desejo do Bozelli possa ser jogar no futebol brasileiro e possa optar por este contrato de 3 anos. Por isso, os dirigentes do Corinthians ainda não perderam a esperança em ter o argentino por aqui, viu, André? É uma postura muito do presidente André Sanches de não fazer leilão. O Corinthians também não tem dinheiro, não vai aumentar a oferta. É uma questão do próprio Bozelli resolver se fica no México, se vai para a América do México ou se vai para o Corinthians. Agora, mudando de clube, falando do rival do Corinthians, o Palmeiras, o Eric tinha a possibilidade do Botafogo, um sonho remoto de permanência. O Palmeiras também queria fazer dinheiro com um jogador que fez uma ótima temporada pelo Fogão, mas ele vai continuar no Palmeiras, né, Felipe? É isso, foi uma boa temporada para o Eric, né? Saiu por empréstimo, não fez muitos jogos, é verdade, foram 17 jogos só pelo Botafogo, mas o suficiente para mostrar um bom futebol, marcou 5 gols, deu 4 assistências nesse período, deixou o torcedor do Botafogo empolgado com o futebol dele. O Botafogo gostaria da permanência do Eric no Botafogo, né, um reempréstimo do Palmeiras ao Botafogo para 2019, mas não vai acontecer. O Palmeiras está trazendo jogadores para reforçar o elenco e também jogadores que estavam emprestados e tiveram um bom rendimento nos seus clubes. Caso não só do Eric, por exemplo, mas também do próprio Rafael Veiga, que fez um ótimo 2018 pelo Atlético Paranaense. Então o Eric vai ter oportunidades no Palmeiras, vai integrar o elenco profissional em 2019, vai fazer toda a pré-temporada e quem sabe ter mais oportunidades. Vale lembrar o seguinte, né, André? O Palmeiras contratou jogadores para essa posição, é verdade, o Carlos Eduardo, né, aquele jogador do Goiás, estava lá no Pirâmides do Egito, contratou também o Felipe Pires, né, e tem ainda a ausência do William Bigode, que é um jogador que ora atua mais centralizado como centroavante, mas muitas vezes atuou como jogador de beirada do campo, e o Eric pode ocupar exatamente essa posição, seria mais uma opção. E uma outra coisa que não dá pra gente negar, por mais que o torcedor do Palmeiras não acredite, não queira que aconteça, pode ser que o Dudu deixe o Palmeiras. O Palmeiras diz que não tem nenhuma oferta ainda pelo Dudu, mas como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, um cara que recentemente teve proposta do futebol chinês, né? No meio da temporada o Palmeiras recebeu uma ótima proposta pelo Dudu, preferiu segurar o jogador e conseguiu, com a força financeira que o Palmeiras tem hoje, segurar o Dudu até o final de 2018. Pode ser que chegue mais uma oferta e dessa vez a oferta seja irrecusável. Então há essa possibilidade de, além de ter perdido o William temporariamente, né, por causa de uma lesão longa de 6 meses de recuperação, perder mais um jogador de beirado, um jogador importantíssimo, que é o Dudu. Então, por isso, até também o Eric vai permanecer aí para 2019, vai tentar buscar o seu espaço.
Até porque o Dudu também está com um empresário agora que tem muito trânsito na Europa, né? Inclusive foi o empresário que foi o responsável pela operação do Neymar, quando o Neymar saiu do Santos e foi para o Barcelona. Antes de pedir aqui a opinião do Rafa e para agradecer e encerrar a tua participação aqui, Felipe, eu queria que você falasse do São Paulo, que também está agitado, né? Possibilidade de saída do Rodrigo Caio, o Hernanes chegando. Conta mais um pouco aí desse dia agitado aí no mercado do São Paulo também. É aquele negócio assim, né? Agitado pelo não mútil, porque a notícia é antiga, né? A gente já vem falando sobre o Rodrigo Caio já há vários dias. É um jogador que perdeu espaço, se contundiu, é verdade, mas perdeu espaço em 2018 no São Paulo. Um jogador que sempre teve muito mercado. O São Paulo chegou a recusar ótimas propostas pelo Rodrigo Caio, mas fato é que depois essas propostas foram se rareando. A ideia do Rodrigo Caio, ele nunca escondeu de ninguém, é jogar no futebol do exterior, mas o Santos, com um novo treinador, o Sampaoli, um técnico que gosta de um futebol de bola no chão, zagueiros que consigam começar a construção do jogo, né, como se diz no mundo mais moderno do futebol. E o Rodrigo Caio é uma opção, o Sampaoli gostaria de ter o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é um jogador que tenta ainda jogar no futebol do exterior. Fato é que o Santos queria não só o Rodrigo Caio, mas também o Walsh, que é o capitão do time sub-20 do São Paulo, um jogador muito jovem ainda, mas o São Paulo não tem interesse em negociar o Walsh nesse momento. Ele é um jogador que é promissor, dirigentes enxergam isso nesse jogador, tem passagens pela seleção brasileira sub-20 também, então teria o interesse do Santos em contratar esses dois jogadores. Mas me parece, nesse momento atual, uma negociação um pouco difícil, até pela vontade, acho que até do São Paulo, é uma vontade do Rodrigo Caio, mas também do São Paulo, de tentar fazer mais dinheiro com ele e vender para o exterior, caso uma proposta apareça. Parece uma negociação um pouco mais complicada, mas de repente pode fluir aí a negociação e o Rodrigo Caio se transferir para a Vila Belmiro. E a outra negociação, essa bem mais difícil, do Hernanes, né? Hernanes é um jogador que vira e mexe a desejo do São Paulino, está no eBay Fortune, ganha um bom dinheiro, não jogou muito também na temporada 2019, não foi tão aproveitado assim, e vale lembrar que é o último ano também de contrato do Hernanes lá na China. No meio do ano, o Hernanes pode assinar um contrato com qualquer clube sem ter de pagar nada ao eBay Fortune, ou seja, é a última oportunidade do clube chinês de fazer algum dinheiro com o Hernanes. De repente é nisso que se apoiam os dirigentes do São Paulo para tentar a contratação. Até agora há pouco, né, André, Rafa, amigos do Central do Mercado, quem acompanha o Hernanes nas redes sociais, né, eu acompanho, um cara muito ativo, um cara muito engraçado, ele postou uma mensagem um pouco enigmática num aeroporto dizendo que iria se ausentar das redes sociais aí por alguns dias, né? E não disse o motivo disso, não disse para onde ele iria, só disse que iria se ausentar. E aí muita gente já começou será que vem para o Brasil? Será que está chegando em São Paulo? Bababá. E o Petros, né, que foi companheiro do Hernanes no São Paulo, também foi lá e nos comentários disse o seguinte, revela aí logo o futuro, o torcedor do São Paulo está esperando, bababá. Então muito torcedor começou a se coçar, dizendo, será que o Hernanes está vindo mesmo para São Paulo? Isso deu uma agitada, uma bombada geral nas redes sociais, e tem São Paulino mesmo acreditando que o Hernanes possa desembarcar no Morumbi em 2019. Seria para o São Paulo uma ótima contratação, mas alguns dirigentes do São Paulo enxergam essa possibilidade como remota. Seria espetacular, sem dúvida nenhuma. E como o Petros gosta de agitar também, né? O Petros adora agitar. Você conhece muito bem ele, acompanhou ele aqui no Corinthians e no São Paulo. Ele é um bom agitador. Felipe, obrigado pelas informações. Você tem passagem livre aqui na Central do Mercado. Qualquer novidade, principalmente do Mauro Bozelli no Corinthians, você volta aqui na Central do Mercado para atualizar a gente, tá bom? Fechado, rapaziada. Valeu, bom trabalho para vocês aí. Valeu. E só para a gente completar o noticiário do São Paulo, o Vitor Ferraz é um jogador que também interessa ao São Paulo, só que está acontecendo uma situação bizarra, porque o São Paulo já tinha fechado a negociação com o Trellis, uma troca, tudo certo. Aí quando chegou o São Paulo, ele falou, não, vamos dar uma brecada, não quero o Trellis, queria dinheiro. O São Paulo fez uma última oferta, coisa de quase 2 semanas. Só que, até agora, o presidente do São Paulo não respondeu às ligações da diretoria do São Paulo e do empresário do Vitor Ferraz, que também quer resolver a vida do jogador. Enquanto isso, o jogador de 31 anos, que pode fazer um último grande contrato na carreira, quer jogar a Libertadores, tem essa possibilidade, melhor dizendo, de jogar a Libertadores, fica amarrado à espera de algo que... Será que vai acontecer? Uma resposta do presidente Pérez? Rafa, eu queria a tua opinião em relação a essa situação do
do Vitor Ferraz e também Rodrigo Caio e Hernanes. O Diniz acabou de falar pra gente que o Sampaoli deu um aval para uma negociação que a gente sabe que é bem complicada, de uma ida do Rodrigo Caio. Não é impossível pensar que o Santos, talvez, no momento em que se movimente com relação ao nome do Vitor Ferraz, para aceitar ou não uma proposta, tente de alguma maneira inserir um empréstimo do Rodrigo Caio, ou o que quer que seja, nessa negociação, né? Se ela está parada nesse momento, se o jogo, tanto o empresário do jogador como o próprio São Paulo estão sendo ignorados nesse momento, né, que é a notícia que a gente tem em mãos, fatalmente o que foi acordado no primeiro momento não interessa mais ao Santos, né? E essa é a maior dificuldade das trocas de comando, né? A chegada de um treinador em cima do início da próxima temporada. Você muda todo o planejamento, né? Ou você abandona aquilo que tinha pensado antes. Jogadores que sairiam, o Bruno Henrique, por exemplo, com proposta do Flamengo. Também é uma situação que também está emperrada. Era muito mais prático antes, se você tivesse uma continuidade de trabalho, fatalmente ele teria saído de maneira mais simples. Então, é muito difícil se organizar e isso emperra não só o planejamento do Santos, como até dos jogadores que vislumbravam uma saída e tinham a saída praticamente assegurada. Né? O Mauro Bozelli, essa situação toda, a imprensa mexicana cravando que ele vai para a América, tem essa questão até a meia-noite do horário do México para as transferências entre clubes do México, e aí tem a proposta do Corinthians de 2 anos com a possibilidade de uma renovação para um terceiro ano, para um jogador de 33 anos, num grande clube de maior torcida do Brasil aí, junto com o Flamengo. É a decisão do jogador mesmo? O que o Bozelli poderia fazer nesse momento para resolver a situação? É entender a questão de vontade do jogador. Não acho projeto, que a questão, né? Porque a questão financeira eu não acho que seja determinante. Porque o futebol mexicano tem como arcar com salários muito próximos da nossa realidade, né, do futebol brasileiro. O América é um gigante, sempre disputando as principais competições, a Liga dos Campeões da CONCACAF, o próprio Campeonato Mexicano, busca muito se reforçar até com destaques do próprio Campeonato Mexicano. A gente está falando de uma adaptação... estrutura fantástica, eu já conheci o CT deles. Uma adaptação muito menos traumática do que a vinda para o futebol brasileiro, onde ele não atuou, que demanda uma adaptação, por mais que ele seja extremamente profissional. Então, assim, parece mais cômodo uma permanência no México. A gente viu o Diego Tardelli há pouquíssimo tempo anunciar que não retorna, né? Toda a regulamentação do futebol chinês permaneceu muito parecida com a anterior, os estrangeiros permanecem com os mesmos espaços, e com isso ele pensa que é muito mais confortável a permanência dentro do futebol chinês do que o retorno para o Brasil nesse momento. Acho que se assemelha um pouco à situação do Bozelli. O que pode pesar são os 3 anos, né? A possibilidade de 3 anos para um cara que hoje já tem 33. Acho até um tanto arriscado. Você está falando de um terceiro ano, tudo bem que é a renovação, né? É a possibilidade ao final de 2 anos, mas ele batendo 35 para 36... dificilmente vai estar performando ou conseguindo uma sequência de jogos do nível da contratação de hoje, que ele poderia ter impacto já imediato em 2019. Então, os valores de 2019 podem ficar pesados demais pensando em 2020 e 2021. E o Corinthians, como disse o Felipe Diniz, trouxe a informação, o Corinthians não vai fazer leilão em relação a esse jogador e o plano B acaba sendo o Wagner Love, que tem uma outra situação no Besiktas também, mais complicada, mas o Corinthians também está de olho nessa situação, porque quer um camisa 9 para essa temporada de 2019. O que tem todos os dias no Sport TV e 24 horas no Globoesporte.com, hein? Central do Mercado, falando tudo sobre o mercado da bola que agita esse início de temporada, esse fim de temporada 2018, início de temporada 2019. Vamos falar do Atlético Mineiro? Vamos viajar para BH, Rafa? Vamos falar do Galo? O Atlético Mineiro anunciou reforços, o Hever, que é experiente, está voltando ao Atlético Mineiro, mas tem uma jovem promessa. O jovem promessa que está chegando hoje, inclusive, já deu entrevista. Vamos ver a entrevista do Guga, que vai ser o lateral direito do Atlético Mineiro. Vamos ouvir o que ele falou? Um sonho se realizando, foi uma felicidade imensa dentro da família, né? Meus pais vibraram muito, eu também, porque a gente sempre acompanhou o Atlético, né? Desde daquela Libertadores que conseguiu o título, né? Com o Ronaldinho Gaúcho e a massa da torcida, né? Empurrando, isso acho que mexeu com todo mundo, acho que o Brasil virou um pouco Atlético depois disso. Para quem joga aqui no Brasil, é um sonho de todo jogador, disputar uma Libertadores, acho que é o campeonato mais importante, né, daqui, então ansioso para começar logo a jogar.
O Guga tem um jeitão de surfistão, né? Veio de Floripa, lá do Havaí. Combina com o apelido, né? Combina com o apelido Guga, cabelinho, é verdade. Grande ídolo, Guga do tênis. A gente tinha mostrado a imagem, a gente que é torcedor do Havaí, inclusive, o Guga, o Gustavo Kirten. A gente mostrou imagens lá do Dodô, laterais com 4 letras e tal, tudo a ver com Essa o Guga. associação. Exatamente. Mas ele chega no Atlético Mineiro e é interessante a gente falar os valores e tal. O Galo vai ficar com 75% do atleta, 25% ficam com o Havaí, né, o restante, e o Havaí ainda vai receber 2 jogadores por empréstimo com o Atlético Mineiro pagando salários. É um bom negócio e é uma boa aposta, né, Rafa? Me chamou a atenção porque, pelo que foi o potencial apresentado por ele, a idade e a posição carente, eu imaginava do Brasil, até um salto, né? Mas eu imaginava até um salto direto para o futebol europeu. Porque ele é muito jovem, tem muito a se desenvolver ainda, mas acabou não ocorrendo e para o Havaí fica, com essa porcentagem, a possibilidade de um lucro futuro numa venda que eu acho que é questão de tempo. Ele se afirmar num clube de expressão, dentro de uma Libertadores. O Guga mostrou um grande potencial. O Emerson, lateral hoje no Galo, também já com mercados, né, sendo especulada a saída. Então ele deve jogar, deve participar dos jogos do Atlético na temporada e acho que não vai ter vida longa no futebol brasileiro, pelo que apresentou. É claro que agora tem que confirmar o potencial da Série B do último ano. E o Marcos Rocha, que é jogador do Atlético, vai para o Palmeiras. Tem uma negociação que nesse momento ela está emperrada um pouco da questão dos valores, mas o jogador já expressou a vontade de jogar no Palmeiras e vai acabar jogando no Palmeiras. Logo a gente vai ter a confirmação aí dessa transferência em definitivo do Marcos Rocha. Vamos ver o card do Guga? Rafa, nossa produção aí da Central do Mercado colocou 3 estrelas para ele. Dá para dizer que pelo que ele fez lá no Havaí, pela Série B que ele fez, pela carência na posição, pelo destaque que ele ganhou, justo, né? Eu acho que ele tem um asterisco, que é o mais importante e o que faz com que faça sentido o investimento num jogador de 20 anos com o potencial dele. As 2 estrelas que estão vazias ali, elas podem ser preenchidas. A partir da um chegada dele no Galo. É um jogador de 20 anos que tem muito a evoluir ainda e que pode dar um retorno financeiro para o Atlético. Então é o tipo de negociação que faz sentido, por mais que envolva valores que mesmo para a realidade brasileira são valores altos para uma promessa. Claro. Mas é um cara que pode dar esse retorno para o Atlético ali na frente. Foi uma negociação que girou em torno de 8 milhões de reais para o Atlético Mineiro, mas vai ter esse jogador aí que vai gerar muita expectativa, melhor dizendo, e a gente vai acompanhar, claro, o desenrolar dele no Campeonato Mineiro, também na Libertadores, na fase prévia da Libertadores, que o Atlético Mineiro vai disputar. Quem também vai disputar a Libertadores da América e quer se reforçar é o Grêmio. O Grêmio está de olho num velho conhecido, pelo menos do técnico Renato Gaúcho, o Thiago Neves. Vamos ver o que disse ontem no Jogo das Estrelas, no jogo do Zico, o Renato Gaúcho praticamente cravando a ida do Thiago Neves para o Grêmio. Tem o Thiago Neves. É um jogador que eu já trabalhei com ele. Eu conheço ele como jogador, como pessoa. É um jogador que eu tenho uma admiração muito grande. E tenho certeza que todo grande treinador, todo grande clube quer o Thiago Neves. Eu não poderia pensar diferente. Então o Thiago Neves está na lista e, para falar a verdade, está bem avançado. E eu espero contar com ele em 2019. Praticamente entre o Grêmio e o Thiago, pelo que eu sei, está tudo certo. Falta ele se acertar agora com o Cruzeiro. Mas eu acredito bastante que esse negócio vai dar certo. Renato Gaúcho é muito bom treinador, mas também é muito bom diretor de futebol, né? Se todo diretor de futebol fosse assim, essa nossa vida de apurador ia ser muito mais fácil, né? Já cravou praticamente. Mas eu acho que exatamente porque ele não exerce a função que ele tem essa liberdade, né, de se colocar. É uma grande contratação, indiscutivelmente, mas o Grêmio, entre os mortais do futebol brasileiro, excetuando Flamengo e Palmeiras, é quem vive a situação mais estável do ponto de vista financeiro. O desenvolvimento dessa parte administrativa é marcante, né, com o Romildo Bolzan, e a expectativa é de uma busca por um jogador de destaque, mas o Thiago Neves é extremamente caro, pensando nos padrões do futebol brasileiro como um todo, e do Grêmio, pela forma como a equipe vem se movimentando no mercado nos últimos anos. A gente não está falando só de salários, a gente está falando de uma liberação do jogador por parte do Cruzeiro. E esse é o maior peso. É uma oferta que o Grêmio apresentou um valor e o Cruzeiro bate o pé querendo um pouco mais, querendo aumentar o valor, que gira em torno de algo de 30 milhões. Aí todo mundo que especulou o Thiago Neves
aquela famosa frase, se assustou com os valores. Agora, o Renato também bateu o pé e falou, nada de Luan na parada. Exatamente. Não, mas envolveu o Luan e perdeu uma referência do Grêmio, não. E a torcida também chiou bastante, claro, né? A torcida do Grêmio, sem dúvida nenhuma. Agora, o Cruzeiro, perdendo jogadores, e tem um outro jogador que está na mira do Flamengo, o Dedé. Já houve um contato entre Flamengo e Cruzeiro, conversas nesse sentido, mas a diretoria do Cruzeiro veio a público, né? O Itair Machado disse que ele não sai. Só que existe uma questão, né, Rafa, que na divisão do Dedé, a porcentagem do Cruzeiro é um pouco pequena, né? Então ele fica meio que na mão dos empresários, que tem ali a porcentagem maior, e a vontade do jogador, conta muito. A gente sabe que ele tem uma dívida de gratidão por tudo que aconteceu lá no Cruzeiro, as lesões e tal. Seria uma boa para o Dedé continuar no Cruzeiro, ou você vê, de repente, uma sobe de status indo para o Flamengo? Imaginando que essa relação Dedé e Cruzeiro nos últimos tempos, eu não consigo ver como ele se colocaria pensando que a transferência é fundamental. Eu acho que há um carinho, há um contato muito grande, e essa relação pode pesar para o lado da permanência dele, né? Acho um grande jogador, falando entre os brasileiros, o que tem o melhor rendimento na função, né, na posição. Voltou à seleção, no futebol brasileiro, e seria uma tacada de mestre do Flamengo. Quando eu falei do Grêmio aqui como um time que financeiramente está bem estruturado, a gente não pode falar o mesmo do Cruzeiro, que fechou ano passado no 0-0, porque mais uma vez bateu o campeão da Copa do Brasil, né? É muito difícil trabalhar assim. Ou você fecha com o título de um torneio eliminatório no fim da temporada, ou fecha no vermelho. Não, você então, é negociável a questão a própria liberação do Thiago Neves tem relação com a parte financeira. Sobes também, né? Claro, assim, só que o Dedé é uma referência. E acho que ele não vai forçar a saída. O Dedé, a gente sabe que é muito grato, enfim, também a saída dele do Vasco para o Cruzeiro teve essa questão também toda de identificação, então, mas o Flamengo está de olho, apesar da negativa aí do Cruzeiro, o Flamengo continua investindo porque quer o Dedé, inclusive agrada muito a comissão técnica liderada aí pelo Abel Braga. Outro jogador que o Flamengo está de olho também, Gabigol. O Gabigol estava lá no Jogo das Estrelas ontem, claro, foi perguntado pela nossa reportagem, a gente apertou ele para ver essa questão da reunião com o Marcos Braz, o encontro informal, o cafezinho. Vamos ver o Gabigol. Já falei muito já aí sobre isso. Hoje eu tenho contrato com a Inter de Milão, sou jogador da Inter de Milão. Sou muito orgulhoso disso, é um grande time na Europa. Então eu prefiro respeitar isso e pode acontecer de tudo. Eu não gosto de me meter nessas coisas. Sou jogador da Inter de Milão, respeito isso. Dia 7 tenho que estar lá já. Então acho que essas coisas são mais com meus pais, com meus empresários. E eu prefiro curtir minhas férias. Mas tá quente, tá morno ou tá frio? Eu não sei, realmente eu não sei. O que eu estou fazendo mesmo é curtindo as minhas férias com meus amigos. Hoje meus pais estão aqui, a gente tem pouco tempo de ficar junto assim. Então a gente curtiu ontem, um dia muito legal, e hoje também. A questão do Gabigol é muito parecida com a questão do Rodrigo Caio. Vai dar uma olhada no mercado europeu, na vitrine, em clubes que dê essa visibilidade para ele poder voltar à seleção brasileira. Não tendo negócio lá na Europa, aí sim o Flamengo acaba virando uma prioridade. Diferentemente do Dedé, o que se fala no Rio de Janeiro é que não é visto com tão bons olhos assim, ou não é visto de maneira fundamental pela comissão técnica, né? Principalmente pelo Abel, o novo treinador, que não faz tanta questão. É claro que se chegasse seria utilizado. Mas não é o cara indiscutível que o Abel tem como sonho para o comando do ataque. Estamos de volta e eu quero falar com você, torcedor. Você, torcedor, que já ficou iludido com aquela contratação, foi na rede social, escreveu, já ficou vislumbrando a camiseta com o nome do ídolo lá, chegando e de repente a negociação, pá, não deu certo. Melou. Baú da Central do Mercado vai relembrar casos curiosos de jogador que já estava quase fechado, faltava assinatura e aí de repente não deu certo. Dá só uma olhada. Durante a carreira não foram só os zagueiros que Ronaldinho Gaúcho deixou na saudade. Ao voltar para o Brasil em 2011, o Grêmio chegou a preparar a festa para a volta do bruxo. Caixas de som e tudo mais. Só que no final, ele foi parar no Flamengo. Nação rubro-negra, tamo junto, tô fechado com vocês. E agora eu sou o Mengão. 4 anos depois, foi a vez do Vasco ficar no quase. O presidente do clube na época, Eurico Miranda, o mesmo que tinha tirado o Bebeto do Flamengo nos anos 80, só faltou cravar a ida de Ronaldinho para São Januário. O projeto da parte do Vasco
como eu disse, está 90%. Mas ele foi parar nas Laranjeiras. No mesmo ano, Eurico Miranda mais uma vez ficou na saudade. Garantiu a contratação de Léo Moura, ídolo do Flamengo. Léo Moura contratado? Léo Moura, sim senhor. Mas ao contrário de Bebeto, Léo Moura não aceitou ir para o Vasco. Na época em que foi presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil costumava tirar onda quando anunciava uma contratação. Mas a massa atleticana, que Calil chamava de chata, deve ter ficado furiosa quando ele anunciou a contratação do ex-atacante da seleção francesa Anelka. E tudo não passou de um grande equívoco. O nome de Anelka chegou a aparecer no site do Galo, mas pouco depois o jogador desmentiu as negociações. Hoje, Calil é prefeito de Belo Horizonte e deve estar mais comedido com as promessas. Em 1997, o praticamente carioca Renato Gaúcho aceitou conversar com o São Paulo. Uma dívida com o tricolor do Rio fez com que ele fosse até a capital paulista e fosse anunciado numa entrevista coletiva. Renato chegou a segurar a camisa, mas não vestiu. Disse que só faria depois dos exames médicos. Propus esse tipo de fazer esse tipo de testes aí no São Paulo, até porque eu sei, tenho plena condição e plena certeza que estou totalmente recuperado. No fim das contas, Renato Gaúcho ficou no Rio e o São Paulo na saudade. Após a Copa do Mundo de 2010 e a demissão de Dunga, a CBF confirmou Muricy Ramalho como novo técnico. Teve encontro, conversa e até foto. Torcedor, quando especularem alguém no seu time, é melhor controlar a ansiedade. No futebol, prudência nunca é demais. Afinal de contas, só vale o que está escrito. E aí, Rafa? Essa é a imagem que importa. Se não tiver a imagem da assinatura, papel, caneta, não comemora ainda. É o mais recomendado. Isso é curioso e também pra gente que sempre está acompanhando e apurando as notícias, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem reviravolta, acontece. Exatamente. Eu mesmo andei tweetando que o papo estava próximo do Flamengo, aí até hoje eu sou zoado nas redes sociais. Você vai descobrir a fórmula de 11 passos simples que eu ainda não vi ninguém ensinando aqui e que é definitivamente o que você precisa para criar o seu negócio online altamente lucrativo, começando do zero, podendo começar ainda hoje mesmo.